Olá meus amigos, mais uma aula do canal Luiz Carlos For All. Vamos estudar semelhança de triângulos. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos ver o que é semelhança. Quando dizemos que dois objetos são semelhantes, e em matemática, será que tem o mesmo significado? Será-se a mesma coisa? Então vamos desenvolver esse assunto aqui nesta aula. Na ilustração A, nós temos aí duas borboletas, são figuras com a mesma forma, observe que tem o mesmo formato, porém elas têm tamanhos diferentes. Vamos ver o exemplo B. No exemplo B, nós temos aqui duas garrafas, são figuras com formas e tamanhos diferentes. Observe essa garrafa que é mais larga que essa e os tamanhos são desiguais. No exemplo C, nós temos aí regiões planas que possuem o mesmo tamanho no significado de área. Observe que essa figura aqui, considerando esse quadrado aqui como uma área de medida, a unidade de medida, nós temos 4 unidades de medidas. Aqui também, nesta outra figura, também tem 4 unidades de medida de área. Então, observe aí, que essas regiões são figuras planas, de mesmo tamanho em relação à área, possuem a mesma área, porém tem formas, o formato delas é completamente diferente. Na letra D, nós temos aí dois losangos, são regiões poligonais de mesma forma. Observe que a forma é a mesma, porém são tamanhos diferentes. Um detalhe é que este losango aí, este losango ele cabe aqui, exatamente aqui, dentro dessa figura, e se eu fizer uma ampliação, ou seja, aumentar os lados deste losango, ele vai caber perfeitamente aí dentro desse outro. Observe, aumentar mais um pouquinho, na mesma proporção, tá aí. Então são regiões poligonais de mesma forma, porém, nesse caso aqui, ele tem tamanhos diferentes. Letra E. Na letra E, nós temos dois polígonos aí, o polígono A, B, C, D, E. Temos o polígono A', B', C', D', E. Esses polígonos são formados por segmentos, tá? Certo? Observem aí. Então, essas duas figuras, elas são semelhantes? Observe o seguinte, aqui nessa primeira laranja, ela tem aqui, a altura de A até E é 6 centímetros. No caso, escolhemos aqui, para cada quadrado desse aqui, quadradinho, um centímetro. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Então, para esse polígono aí, maior, o laranja é 6 centímetros. E para o verde nós temos aqui de A' até E', que é o lado correspondente, nós temos 4 centímetros. Observe que essa proporção entre o lado do polígono verde e do laranja, ela vai se manter para todos os segmentos que formam essas linhas poligonais. Sempre na razão de 2:3. Observem aí, Então, o segmento, por exemplo, A', B', que é este aqui, o segmento A', B' mede 2 centímetros. E o segmento AB mede 3 centímetros. Então, a razão é de 2:3. Ou seja, a cada 3 unidades desse polígono laranja, 1, 2, 3, vai corresponder 2 do polígono verde, 1, 2. Observe que aqui é o dobro, 1, 2, 3, tenho 2 do lado de cá, mais 3, 1, 2, 3, mais 2 do lado de cá, 1, 2. De tal forma que mantém-se a proporção. E isso acontece para todos os segmentos. Se eu pegar o segmento B', C', vai estar na razão de 2:3 em relação a BC, e aí por diante. Então dizemos que essas duas regiões, essas duas figuras aí, essas são polígonos, formados por linhas poligonais, são semelhantes. Porém, tamanhos diferentes, observem aí. Nessa situação aqui, nós temos
3 cilindros. Quais desses cilindros são semelhantes, pelo que nós observamos? Então vamos fazer essa comparação. Observe, ele quer saber quais dos cilindros são semelhantes. Vamos comparar o cilindro A com o cilindro B. Depois nós vamos fazer a comparação com o cilindro C. Observe que no cilindro A, o diâmetro que é essa corda aqui, ó, que passa aqui na circunferência que forma essa região aqui, ó, do cilindro, esse aqui tem 2 unidades. A largura desse cilindro é de 2 unidades. Já a largura desse outro cilindro aqui, o cilindro B, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. É o dobro. Isso vai acontecer para a altura. Observe, a altura desse cilindro é 1, 2, 3 unidades. São 3 unidades. E desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 unidades. Então, observe que os cilindros A e B são semelhantes. E outro detalhe, observe que em relação a essa diagonal aqui de azul, que é a diagonal dos cilindros A e B, eles têm um mesmo ângulo. Observe que o ângulo aqui é o mesmo para esse e para esse. Agora vamos comparar o A com o C. O A com o C, observe que aqui o diâmetro do cilindro A é 1 unidade. O diâmetro é 2 vezes o valor do raio, é 1 unidade. E aqui é 2, então é o dobro. Então a altura aqui também deveria ser o dobro dessa. Vamos ver qual a altura desse cilindro. 1, 2, 3, 4. Como aqui deveria ser 8, então os cilindros A e C não são semelhantes. Vamos comparar o cilindro B com o cilindro C. Então observe que o diâmetro do cilindro C é 1 unidade. E o diâmetro, que é 2 vezes o raio do cilindro B, é 1, 2, 3, 4 unidades. É 4 vezes maior. Então, espera-se que a altura, aqui no caso da altura do cilindro C, 1, 2, 3, 4, é 4 unidades. Então, a altura do cilindro B deveria ter 4 vezes 4, ou seja, 4 vezes maior que a do cilindro C, a do B. Então, 4 vezes 4, 16. Essa altura aqui deveria ser 16, porém, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 16, então não bateu aí. Então, vamos lá. Então, nesse caso, eu posso afirmar que o cilindro B e o cilindro C não são cilindros semelhantes. Os 2 cilindros que são semelhantes são os cilindros A e B. Vocês entenderam? Então tem a mesma forma e tem os lados correspondentes aí proporcionais. Vamos continuar. Então observe essas 2 figuras aí de um barco aí num lago. Aqui nós colocamos essa figura e vamos fazer uma ampliação. Ou seja, vamos aumentar proporcionalmente colocando nesse outro quadro aqui de 6 por 4,5. Aqui é 4 de comprimento por 3 de altura. Aqui é 6 por 4,5. Então nós vamos pegar esta figura e vamos colocá-la aqui dentro desse quadro de tal forma que vou ampliar e ele vai ter que caber exatamente dentro desse quadro que nós marcamos aí. Então vamos lá. Observe que eu estou ampliando, estou aumentando a largura e o comprimento proporcionalmente. Observe que ele cabe perfeitamente aí nesse quadro de 4,5 por 6. Agora vamos observar o que acontece com esse quadro aqui de baixo. 3 para 4, agora vamos colocá-lo dentro de um quadro de 5 centímetros por 8 centímetros. E vamos ver o que acontece aqui nesse caso. Depois vamos às explicações. Estou ampliando. Chegou aqui. Observe que, neste caso aqui, não coube dentro do quadro 5 por 8. Não coube dentro do 5 por 8. Já no primeiro caso aqui, que é
o quadro 3x4, ó, 3x4 cabe dentro de um quadro 4,5 por 6. Então digo que essas duas figuras aqui, ó, as de cima são semelhantes, já essas de baixo não são semelhantes. Existe uma razão de semelhança aí, ó. Então vejamos qual é a razão de semelhança. Então temos aqui, observem aí. Então observe que na figura 3x4, a altura desse quadro aqui é 3 e a desse outro aqui é 4,5. Então 3 está para 4,5, assim como o comprimento desse aqui é 4 e o comprimento dessa sua figura semelhante é 6. Então temos aí uma razão, uma igualdade entre duas razões, ou seja, mantém-se a proporção. Eu poderia escolher aqui, no lugar de 4,5, eu poderia multiplicar esta fração aqui, numerador e denominador, por 10, ficando assim, ó. 30, multiplicando aqui 3 vezes 10, 30, 4,5 vezes 10, 45. Para você entender melhor. Isso está na razão de 4 para 6. Então vejamos, 30 dá para simplificar por 5, 30 dividido por 5 é 6, 45 dividido por 5 é 9. E isso aqui ainda é igual a, posso simplificar aqui ainda por 3, ó. 6 por 3, 2. E 9 por 3, 3. Então, esta figura aqui está na razão de 2 para 3. Então, comparei as alturas com as suas larguras e a proporção manteve. Então, está explicado que essas duas figuras aqui, ó, essa figura é semelhante a essa figura. Agora, vamos observar o comportamento dessa de baixo aí, ó. Vamos apagar aqui. O comportamento dessa de baixo. Na de baixo aí, nessa figura de baixo aí, nós temos a altura dessa figura aqui, ó, é 3. A altura é 3. E dessa aqui é 5. Então vamos dizer que 3 está para 5. Assim como a largura dessa é 4 e a largura dessa é 8. Assim como 4 está para 8. Vamos ver se isso é verdade. Assim como 4 está para 8. Observe que se eu multiplicar os extremos aqui, ó, 3 vezes 8, eu vou achar 24. E se eu multiplicar 5 vezes 4, eu vou achar 20. Sabemos que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3 vezes 8 não é igual a 5 vezes 4. Ou seja, 3 está para 5 não é igual a 4 está para 8. Na realidade, 4 para 8 significa metade. Ó. Tem o 4, a metade de 8 é 1 meio. Essa razão aqui é equivalente a 1 para 2. Isso não está acontecendo aqui, ó. Observe que de 3 passou para 5, não para 6. Deveria ser o dobro, ó. 3 para 6 e 4 para 8. Aí sim, teríamos duas figuras semelhantes, mas não acontece a proporção. Então, nesse caso, essas duas figuras aqui, ó, desse barco que vocês viram que na hora que ampliamos, ela não coube dentro dessa caixa aqui, ó, 5 por 8. Então, elas não são semelhantes. Já de cima são semelhantes. E por fim, já estudamos, isso aqui é uma figura da homotetia. Você já deve ter estudado em desenho geométrico, homotetia. Observe aí que o que foi feito. Nós temos aqui um ponto e a partir desse ponto eu passei pelos vértices aqui, ó, pelos vértices A, B e C desses três triângulos. Aqui também aconteceu coisa semelhante, passei pelos vértices dos três triângulos, e aqui também, observe que essa semi-reta aqui do meio passou por esse vértice, por este e por este. De tal forma que
Você deve estar observando aí, ó. Observe. De tal forma que esse segmento aqui, observe, ó, esse segmento aqui, ele vai caber duas vezes aqui dentro deste, ó. Uma, duas. E vai caber três vezes dentro desse outro aqui, ó. Uma, duas, três. Cabe três vezes aqui dentro. Então essas figuras elas são semelhantes. Isso acontece na homotetia. Observe que o segmento OA é igual ao segmento AB e o segmento AB é igual ao segmento BC. Então, de A até B, nós fazemos essa duplicação, ó, foi duplicado, então essa figura ficou com os lados duplicados. E de A até C foi triplicado o valor de OA. Observe, ó, OA uma vez, duas vezes, três vezes. Portanto, o lado deste triângulo vai ser três vezes maior que o lado desse triângulo aqui, ó. Três vezes maior. Uma, duas, três. Já o lado deste outro triângulo aqui, ó, desse triângulo aqui, vai ser duas vezes maior. Então temos aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, uma vez, duas vezes maior. Então, fizemos uma breve assim, passagem pelo figuras e objetos semelhantes e vamos estudar especificamente os triângulos semelhantes. Vamos estudar casos de semelhança, isso vamos fazer nesta aula. Vamos lá.